Boa noite, senhoras e senhores que nos prestigiam, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Comunitária e internautas. Havendo número legal em plenário, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão, convidando a todos para de pé ouvirmos a palavra de Deus pela vereadora Juliane Junqueira. Evangelho de Jô, capítulo 2, versículo 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra do Senhor. Justifica a ausência do presidente dessa casa, o vereador Reginaldo. Sendo assim, o vereador Elvis ocupa a função de vice-presidente dessa casa, e bem como já o vereador Célio, que já se assentou devido ao uso da muleta, para fazer a função de secretário da casa. Salientar a presença aqui, agradecer da diretor de águas, Juscelino Guarese, e da secretária de saúde, Vanessa. Leitura da ata da sessão anterior. Ata da 35ª sessão ordinária da 12ª legislatura da Câmara Municipal de Garuva. Em 13 de novembro de 2015, reuniram-se os membros do Poder Legislativo Municipal na sede administrativa da Câmara Municipal de Garuva, sítio Rua Castro Alves, 44, sob a presidência do vereador Reinaldo Mil Rosas, contando com a presença dos vereadores, conforme o livro de presença, folha número 3. Leu-se a palavra de Deus pelo servidor José Carlos Schutz. O presidente da mesa justificou a ausência do vereador Célio Budal. Leitura da ata da sessão anterior, que após aprovada foi assinada pela mesa diretora. Leitura das correspondências. Pedido de informação número 20 de 2015, de autoria do vereador Célio Budal. Relatório de liquidações e empenhos da Câmara Municipal de Garuva, referente ao mês de outubro de 2015. Leitura do projeto de lei recebido. Projeto de lei 47 de 2015 reconhece dívida do município de Garuva com as empresas FAC Laboratório de Análises e Pesquisas e MOB Laboratório de Análises Clínicas, e da outras providências. Considerações finais. Juliane Junqueira solicitou requerimento à mesa diretora para que encaminhe ao Poder Executivo pedido de informação das entidades que receberam e recebem subvenção do Executivo nesse exercício de 2015. Luciane Boing reforçou o convite para os interessados participar da reunião a realizar-se-á no dia 4 de novembro na dependência dessa Casa de Leis, com o representante do SEBRAE, referente ao MEI, microempreendedor individual. Solicitou requerimento ao Executivo do valor gasto no ano de 2015 com a mídia. Helena Chaves comentou à mesa diretora e aos demais vereadores que as palavras pronunciadas pelos mesmos na tribuna não constem em ata na íntegra, justificando que ficará repetitivo. Minha parte, os vereadores Elvis Ney Silva e Osiel Fernando Matos comentaram que a ata na íntegra não costuma ser usual. Ressaltou que a decisão do comentário citado seja discutida pelos 9 vereadores. Parabenizou a equipe do Garuva Esporte Clube pela classificação da semifinal da 2ª Divisão de Joinville. Estendeu os votos a toda a diretoria. Ordem do dia. Leitura dos pareceres que analisam o projeto de lei 43 de 2015, sendo aprovado por unanimidade. Leitura dos pareceres que analisam o projeto de lei complementar 4 de 2014. Em primeira votação, a emenda conflitante que suprime o inciso 8º do artigo 25,
sendo rejeitada a emenda pelos vereadores Gilmar Martins, Helena Chaves, Juliana Junqueira, Otávio Moreira da Silva Neto, Osiel Matos, ficando o texto original no inciso 8º do artigo 25. Em primeira votação, a emenda do vereador Osiel Matos, que altera a redação do inciso 3º do artigo 25, sendo aprovada com o voto contrário da vereadora Luciane Boing. Após a apresentação das emendas realizadas, o projeto de lei complementar 4/2014 foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Leitura dos pareceres que analisam o projeto de lei 6/2015 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Otávio Moreira da Silva Neto, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a destacar, encerrou-se a sessão, sendo todos convidados para a próxima sessão no dia 9 de novembro de 2015, às 19 horas. Esta ata foi elaborada de acordo com o artigo 201 do Regimento Interno, que, se aprovada, será assinada pela mesa diretora. Sala das sessões, em 3 de novembro de 2015. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação? Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Leitura das correspondências e expedientes diversos. União dos Militares Evangélicos de Santa Catarina, endereçado ao presidente da Casa. Com nossos cordiais cumprimentos, gostaria de informar ao amado irmão que nos dias 14 e 15 de novembro de 2015 teremos na cidade de Garuva o seguinte evento: 12º aniversário do Grupo GRUMEC. Dessa forma, convidando o excelentíssimo senhor, bem como sua muito digna família, e solicitação do convite aos demais convidados desta casa para participar da solenidade de abertura desse evento às 19 horas do dia 14/11 e para o culto de encerramento às 18h30 do dia 15/11, o que considerará para nós uma grande honra e alegria. Assinado fraternalmente, pastor Gilmar Santana, presidente do IAD em Garuva, e, não sei, sargento Carlos Leite Filho, coordenador do MEC. Edital de convocação para audiência pública número 7 de 2015. A audiência pública tem por finalidade, além de atender dispositivos legais, realizar discussão do plano de saneamento básico do município de Garuva, Santa Catarina. Diante do exposto, faço o chamamento para a audiência pública será realizada conforme o cronograma. Data: 20/11/2015. Hora: 19 horas. Local: Câmara Municipal de Garuva. Convidamos a população em geral, os representantes das entidades governamentais, não governamentais, setoriais, comunitárias e outras devidamente instituídas, para exercer seu direito de opinar sobre esse assunto e participar do debate. A íntegra da adaptação do projeto e mais informações estarão disponíveis a partir do dia 16/11/2015 no site www.garuva.sc.gov.br. Prefeito José Chaves. Saneamento. Audiência pública para saneamento básico do município de Garuva. Decreto Municipal 163, de 28 de outubro de 2015. Estabelece medida de condição de despesa e de ajuste fiscal e da outra providência. O prefeito municipal de Garuva, Estado de Santa Catarina, no uso de instalações legais e embasado na lei orgânica municipal, legislação em vigor e, considerando a brutal queda de receita dos municípios que vem se acentuando mês a mês, especialmente no repasse do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Considerando a necessidade de racionalizar gastos, compatibilizando as despesas em relação à receita. Considerando as determinações em relação à limitação do empenho estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, combinado com a Lei Complementar 101 de 2000. Considerando a necessidade de atendimento e manutenção do equilíbrio financeiro entre as receitas e despesas, na forma estabelecida no artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, como condição básica para a regularidade da gestão fiscal. Considerando o comprometimento já existente para a execução e o cumprimento dos projetos já iniciados, bem como a necessidade de provimento de reserva para contrapartida para projetos futuros. Considerando ainda a notificação de alerta número 77091/2015 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, onde informa que a meta bimestral de arrecadação prevista até o quarto trimestre de 2015 foi alcançada. Foi prevista a meta de R$ 33.740.593,32 e o resultado foi de R$ 31.635.603,46, o que representa 93
1,76 da meta prevista, devendo o Poder Executivo promover limitações de empenhos e movimentação financeira, consoante dispõe o artigo 9º da Lei de Estado Fiscal. Decreta. Artigo 1º. Ante o fundamento do artigo 9º da Lei Complementar Federal 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, notificação de alerta número 77.091/2015 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, determino a redução drástica até 31/12/2015 das despesas e das atividades em todas as secretarias municipais, mantendo-se exclusivamente as de caráter continuado e obrigatório, de cumprimento de convênios que estejam sujeitos ao cumprimento de percentuais mínimos constitucionais e as vinculadas aos fundos fiscais específicos. Artigo 2º. A contar da data de publicação do presente decreto, todas as despesas, mesmo as de caráter emergencial e de fundos específicos, estará sua liberação vinculada à obrigatória autorização prévia e por escrito do prefeito municipal. Parágrafo único. Qualquer despesa realizada a partir desta data por parte dos secretários municipais ou qualquer servidor, sem autorização prévia e por escrito do prefeito, importará na sua responsabilização pessoal, correspondente ao seu pagamento. Artigo 3º. Suspensão e ou revisão das despesas correntes, tais como dos contratos de prestação de serviços, convênios e repasses, inclusive ao Poder Legislativo, e aqueles que não são considerados imprescindíveis para o atendimento das atividades da administração. Artigo 4º. Fica expressamente determinado aos secretários municipais a estrita observação e cumprimento das disposições contidas no presente decreto, ficando a seu cargo a adoção de medidas necessárias à sua imediata implementação. Artigo 5º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. José Chaves, prefeito municipal, decreto publicado em 29/10/2015. Ofício Gabinete do Prefeito 368/2015. Endereçado ao presidente da Casa, excelentíssimo senhor, encaminhando o balancete mensal referente ao mês de setembro de 2015 da Prefeitura Municipal e dos fundos municipais: Infância e Adolescência, Agricultura, Desenvolvimento Social, Habitação, Saúde e Funrebom. Palavra livre. Com a palavra, vereadora Luciana Elisa Miranda Pisque Boing. Boa noite, senhor presidente, Gilmar, mesa diretora, nobres pares, secretária Vanessa, funcionários dessa casa, a todos que estão nos assistindo pela web, uma boa noite, e os que vão nos ouvir amanhã pela rádio, uma boa tarde. Senhor presidente, gostaria desde já, tendo em pauta o projeto da Feira Livre, que esta vereadora entenda a importância do projeto da Feira Livre, onde há um número considerável pequeno de produtores que buscam espaço para ecoar economicamente seu ativo, sua produção, visando para a geração de emprego, renda e giro econômico. A Feira Livre tem uma importância muito grande que ultrapassa seu papel comercial, transformando-se num entreposto de trocas culturais e de aprendizado, onde a comunidade junta-se, estabelecendo os laços de sociabilidade. Vou continuar trabalhando e fazendo ponte entre os feirantes e a comunidade, para levar mais esse serviço aos munícipes. Precisamos unir forças e trabalharmos para que a Feira Livre cresça cada vez mais. A Feira Livre é um sonho a ser realizado. Encontramos algumas dificuldades, mas com empenho e boa vontade de quem quer o progresso do município, vamos concretizar este sonho. Agradeço a todos que, na quarta-feira passada, assistiram à palestra com o senhor Rafael do Sebrae. Até gostaria que fosse enviado um ofício de agradecimento a esse senhor que se disponibilizou numa quarta-feira com muita chuva, que veio aqui e explanou as dúvidas dos interessados. Sei que muitos dos feirantes não puderam comparecer devido à chuva, mas o material, o senhor Rafael
ficou de repassar através do meu e-mail e vai estar disponível nesta casa para quem tiver interesse. Muito obrigada, uma boa noite e que Deus cumpra o querer dele em nossas vidas. Será enviado o seu ofício. Com a palavra, o vereador Osiel Fernandes Matos. Boa noite, senhor presidente, demais autoridades. Quero fazer um pedido de informação do projeto que compõe o projeto de licitação das ruas que vão ser asfaltadas no município. Para a gente acompanhar a espessura do asfalto, a base, a tubulação, boca de lobo, aonde vai ser feita, quantos vai ser feita, a metragem, que é a distância de uma boca de lobo para outra, para a gente não ter o problema que aconteceu nos asfaltos anteriores. A empresa que ganhou a licitação, a Fortunato, da outra vez passada, chegou a colocar até tubo de PVC na rua Afonso Pena, porque tinha um problema numa pedra, eles não cortaram a pedra para colocar a tubulação necessária. Então, para nós acompanhar de perto, fazer esse pedido de informação, gostaria que todos votassem, para a gente acompanhar esse projeto. Em votação? Pedido de informação do vereador? Não. Aprovado. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra, a vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, queridos amigos que estão aqui nos assistindo e o povo que vai escutar amanhã na rádio. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir para nós, todos os 9, fazer um pedido para o DENINFRA, que na SC 416 está acontecendo acidente numa curva que tem lá, quem vai para o Sol Nascente, pertinho da Santinha lá, 3 acidentes seguidos de caminhão. E esse último, não sei se teve vítima fatal, mas as 2 últimas teve. 2 senhores faleceram. É uma curva que ela pende para o lado esquerdo. Então, quem vai daqui para Itapoá, ele dá a virada e tomba. E numa dessas, uma hora pode vir. Nós temos aquela. Ali passam os ônibus que levam nossas crianças estudantes. E é muito movimento. Então, precisa de placa de sinalização com máximo 60 por hora. Mas não pode andar ali. Ou taxões daquele pequenininho. Daí o senhor presidente manda um ofício pedindo a eles. Será encaminhado o seu ofício. E eu quero com a assinatura de todos, se assim aceitarem. Porque a gente tem muitas vidas perdidas e arriscando a vida das nossas famílias e das nossas crianças, né? E também fazer uma indicação para o executivo que mande passar a máquina e botar um saibro no Sol Nascente, que as estradas estão feias lá. E pedindo para esses caminhões pesados que proíbam de passar quando é dia de chuva. Então, faço uma indicação também pedindo isso. Que tem 3 caminhões que puxam barro lá e está acabando com essa estrada. Então, que com dias de chuva forte, eles não vão puxar. Senhora vereadora, me permite uma parte? Sim. Infelizmente, com esse nosso tempo de chuva, não tem como passar a máquina. Hoje deu uma estiada, mas eu não sei se o nosso tempo vai firmar. E pedir para patrolar, para colocar material em dia de chuva é perder tempo, porque o material se perde, né? E a estrada não fica boa de qualquer jeito. Infelizmente, nossa cidade tem um índice pluvial muito alto, né? E nós não conseguimos manter em tempo de chuva. Eu acho que o seu pedido é válido, a senhora está pensando realmente na comunidade, como eu já recebi outras reclamações, mas infelizmente com chuva não tem como trabalhar. Então, até pedir para esses caminhões que puxam barro, que dias de chuva forte não vão puxar, né? Então, mas isso precisa que o executivo faça um pedido para a imprensa. Muito obrigada. Obrigado e boa noite. Será encaminhado suas indicações. Com a palavra, o vereador Célio Luiz Budal. Senhor presidente, mesa diretora, senhoras e senhores vereadores,
ex-vereador Gordo Chefa, ex-vereador Guarese, de velhos tempos, amigos de casa e de companheirismo, ex-vereadora Vanessa, funcionários, compadre Paulinho, da rádio, nosso amigo do Garuva Net, Marcinho, a todos uma boa noite. Gostaria que fosse enviado um ofício, acho que agora é o prefeito, porque é o responsável por diversas pastas, que terminasse o manilhamento na rua Reginaldo Mepes, a qual vai, continuação, que vai para o Rio São João, que vai para o Calvi, que ali tinha um problema de esgoto. E aí foi aberta uma valeta, funcionários, proprietários, deixaram abrir a valeta e era para ser emanilhado, cortaram o terreno pelo meio, a pedido do ex-secretário Schmidt, e foi colocada só a metade das manilhas e está o esgoto ao céu aberto, e inclusive indo os dejetos para outro vizinho que não tinha nada a ver, então que tomassem providência, que senão vai ser tapado com cimento lá, e ninguém é obrigado a deixar passar uma valeta, principalmente com esgoto, dentro do seu terreno. E sim, a prefeitura, por causa de uma pedra, desviou e devia levar em sentido reto ao rio, que para começar nem no rio não pode jogar esgoto. Primeiro tem que ver se todo mundo tem fossa e filtro. É o que deve ser feito. Então, faz favor, senhor presidente. Senhora vereadora Helena, sobre as curvas da SC 415, nosso país é um país bem adiantado, com engenheiros, arquitetos e muitas pessoas. Eu não sei para que tanta curva nessa rodovia. Não contei, mas daqui uns dias eu vou contar e dizer quantas curvas, que eu não sei para que tanta curva que fizeram naquilo ali. Todas as curvas que tem a caída dela, vamos dizer, se a curva é para a direita, devia ser baulada para o lado direito. E simplesmente o contrário. Vocês podem ver na cidade industrial ali, em Joinville, no trecho da cidade industrial, todas as curvas são o contrário. Ela cai para o lado para o caminhão tombar, parece. Então, vamos dizer, os engenheiros são inteligentes, querem ser, o nosso país é muito desenvolvido e nenhuma cabeceira de ponte sabe fazer. Que vocês podem passar em tudo quanto é ponte, o soco que dá em todas as cabeceiras de ponte. E eu não sei para que tantas curvas que fizeram nessa SC 415. Então, é um ofício que eu gostaria que mandasse também para o DENIT, parabenizando ao nosso amigo Tinte pela sua boa vontade, que tapou os buracos. Até eu acho que para a gente fazer, dou parabéns a ele pelo que ele fez, só que se acontece um acidente, Deus, ele fez, foi de bom, mas se acontece um acidente, ele poderia ser responsabilizado. Que, para fazer qualquer arrumação numa rua, numa estrada, tem que ter autorização. Agora, será que nós pensamos, é só as pessoas que vêm de fora, é só na véspera de um feriado, que precisa arrumar? 2 dias depois, os buracos já estavam abertos de novo. Fiquei contente que vi um caminhão cortando, limpando, colocando piche quente, como era para fazer, uma equipe daqui para lá, outra de lá para cá. Só que 2 dias depois, aquela que foi feita, foi um paliativo, e dou parabéns a ele, que evitou N acidentes. Só que o DENIT devia se conscientizar e mandar aquela equipe, eu já devia ter mandado, para a continuação do trabalho, que é só quem passa ali todo dia que sofre. O nosso advogado da Câmara, que mora em Guaratuba, ele está preocupado de escurecer e o cara não enxergar os buracos e cair e até acontecer um acidente. Então, que fosse enviado mais um ofício ao DEINFRA, que não é só em feriado que nós precisamos, o nosso povo do dia a dia, o povo que vai e que vem todo dia, também tem o direito de uma estrada melhor. Obrigado. Será encaminhada sua indicação. Para fazer uso como líder do partido, o vereador Elvis Ney Estevam. Senhor presidente, secretários, senhores vereadores e vereadoras, em nome da secretária Vanessa, cumprimento as mulheres aqui presentes, em nome do Rodrigo, doutor Rodrigo, cumprimento
os homens aqui presentes, internautas, radiovintes. Eu gostaria de ler um ofício do gabinete do prefeito que diz respeito a um pedido que fiz nesta plenária. Prezado senhor, cumprimentando cordialmente, encaminhamos resposta ao pedido de informação 19/2015, de autoria do vereador Elvis Estevão, sobre a previsão de funcionamento das câmaras de segurança no município. Informamos que em visita ao 2º grupamento da Polícia Militar no dia 4 de novembro de 2015, quarta-feira, a obra para a instalação das câmaras de vídeo monitoramento está na fase final, com conclusão prevista para o fim deste ano. Esclareço ainda que os equipamentos já estão disponíveis, restando apenas a conclusão das obras. Agradecemos pela vossa atenção e reiteramos nosso protesto de elevada estima e apreço. Atenciosamente, José Chaves, prefeito municipal. Então, obrigado pela resposta. Foi com grande satisfação que eu recebi a notícia que no dia 12 haverá uma licitação para manutenção permanente e sinalização das rodovias catarinenses, entre elas a nossa Avenida Paraná e SC 417. Quando eu fiz aqui uma solicitação ao infra que fizesse uma equipe, que fizesse uma manutenção constante, porque afinal de contas, tapar buraco é importante. Mas como disse o vereador Célio, é paliativo, no dia seguinte o buraco abriu. Então eles vão manter. Foi feita abre uma licitação, né? Espero que todo mundo acompanhe, a gente vai acompanhar também, para uma manutenção permanente, que foi aquilo que eu pedi aquela vez, que o responsável respondeu que não tínhamos o mesmo exemplo da 101, que não havia condições. Me parece que os técnicos do Estado concordaram com esse vereador e vão sim fazer dispensar um recurso para manutenção permanente, que é o que nós precisamos. Obrigado. Ordem do dia. Leitura dos pareceres que analisam o projeto de lei 30 de 2015, que dispõe sobre o funcionamento e a utilização de espaços comerciais, da feira municipal e da outras providências. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Parecer ao projeto de lei 30 de 2015 do Poder Executivo, que dispõe sobre o funcionamento e utilização de espaços comerciais da feira municipal e da outra providência. Relatório. Parecer ao projeto de lei 30 de 2015 do Poder Executivo, que dispõe sobre o funcionamento e utilização dos espaços comerciais da feira municipal e da outra providência. Fundamentação. A análise do projeto de lei 30 de 2015 de origem do Executivo é de grande valia para o município de Garuva. Voto do relator. O relator Célio Luiz Budal vota favorável à aprovação do projeto. Parecer da comissão. A Comissão de Finanças e Orçamentos, em sessão ordinária realizada no dia 16 de nove de 2015, opinou por unanimidade pela aprovação do projeto. Estiveram presentes os senhores vereadores Osiel Fernandes Matos, Helena Aparecida Costa Chaves e Célio Luiz Budal. Parecer da Comissão de Ordem Social e Econômica. Parecer ao projeto de lei 30 de 2015 do Poder Executivo, que dispõe sobre o funcionamento e utilização dos espaços comerciais da feira municipal e da outra providência. Relatório. Parecer ao projeto de lei 30 de 2015, dispõe sobre o funcionamento e utilização de espaços comerciais da feira municipal e da outra providência. Fundamentação. Análise do projeto municipal. O projeto é oportuno e de grande valia para o município. Voto do relator. Após a análise desse projeto, a relatora Luciane Boing vota favoravelmente a aprovação do projeto com emenda substitutiva. Parecer da comissão. A Comissão de Ordem Social e Econômica, em sessão ordinária realizada no dia 4 de 11 de 2015, opinou por unanimidade pela aprovação do projeto com a seguinte emenda substitutiva, onde consta o termo mercado municipal deve ser substituído pelo termo feira municipal. Estiveram presentes os senhores vereadores Luciane Poing e Helena Chaves. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei complementar 30 de 2015 do Poder Executivo, que dispõe sobre o funcionamento e a utilização dos espaços comerciais da Feira Livre Municipal e da outra providência. Relatório. Parecer ao projeto de lei 30 de 2015 do Poder Executivo, que dispõe sobre o funcionamento e a utilização dos espaços comerciais da Feira Livre Municipal e da outra providência. Fundamentação.
Considerando seu aspecto constitucional, legal, regimental e técnico-administrativa, a relatora, a vereadora Juliane Galeto Junqueira, opina pela aprovação do projeto. Voto do relator. Após a análise desse projeto, a relatora Juliane Galeto Junqueira vota favoravelmente a aprovação do projeto. Parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação Final, em sessão ordinária realizada no dia 5/8/2015, opinou por unanimidade pela aprovação do projeto. Estiverem presentes os senhores vereadores Otávio Moreira da Silva Neto, Lourival Schmidt e Juliane Junqueira. Em discussão? Em votação? Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Com a emenda substitutiva. Leitura da emenda conflitante que suprime... Perdão, é outro, né? Não, pode. É ele mesmo? Ah, então tá. Leitura da emenda conflitante que suprime o inciso 8º do artigo 25 do projeto de lei complementar 4 de 2014, que dispõe sobre a prestação de serviço de táxi do município de Garuva e de outras providências. 8. O inciso 8º do artigo 25 deve ser suprimido da lei, não devendo ser remunerados, e os demais para evitar equívocos, devendo constar apenas a informação de suprimido no referido inciso. É bom ler o 8º original, né? O artigo 25 diz o seguinte: o caput, o veículo deve atender além das disposições do Código de Trânsito Brasileiro e demais posturas locais, no mínimo as seguintes restrições e equipamentos. 8º, caixa luminosa com a palavra táxi, centralizada sobre o teto, dotada de dispositivo que apague sua luz interna automaticamente quando do acionamento do taxímetro. E daí a emenda é para suprimir essa informação. Em discussão? Segunda. Em segunda discussão. É uma questão de ordem, então. Para ficar mais claro o que nós vamos votar. O artigo está uma emenda suprimindo o artigo, o inciso 8º do artigo 25. O artigo 8º do inciso de 25 diz o seguinte: caixa luminosa com a palavra táxi centralizada sobre o teto, dotada de dispositivo que apague sua luz interna automaticamente quando do acionamento do taxímetro. Esse é o projeto original. Emenda proposta. A emenda é retirada, né? A retirada disso. Então, a lógica é votar para quem quiser que tenha a caixa luminosa, tem que ser contrário. Contrário à emenda. É isso. Em discussão? Senhor presidente, eu acho que para diferenciar, eu proponho que seja o projeto original, que o táxi tem que ter como uma pessoa está, às vezes, esperando um carro, carro passando, a pessoa vai adivinhar se é táxi ou não, pelo taxímetro, ou taxímetro não. O luminoso em cima, certamente a pessoa vai dar com a mão, vai ficar muito melhor. Eu sou a favor que continue tendo o luminoso em cima, a capela. Aí essa emenda tem que votar rejeitando, então, para que tenha. Ela vai suprimir. Continua em discussão? Não? Em segunda votação nominal. Vereador Célio Luiz Budal. Eu sou contra, porque eu quero a favor de que tenha a capela na sinalização para ser melhor para a polícia. Elvis Ney Estevam. Eu mantenho o que os taxistas decidiram na audiência pública. Retirada. Sim. Vereadora Helena Aparecida Costa Chaves.
Vereadora Juliane. Contra. Vereadora Luciane. Favorável à emenda, respeitando a audiência pública. Vereador Otávio. Pela rejeição da emenda. Vereador Uziel. Rejeição da emenda. Emenda, então, foi rejeitada em segunda votação com 5-2, correto? 5-2. Emenda rejeitada em segunda votação. Leitura da emenda do vereador Uziel, que altera o inciso 3º do artigo 25 do projeto de lei complementar 04/2014, que dispõe sobre a prestação do serviço de táxi do município de Garuva e de outras providências. Eu vou ler primeiro o inciso 3º do artigo 25, projeto original. Artigo 25, 3. Cores branca ou prata, com programação visual definida pela Secretaria de Administração, cobrindo toda a lateria do veículo, em conformidade com o padrão de fábrica. A emenda proposta do Uziel Fernando Matos. Alterar inciso 3 do artigo 25 para a seguinte redação. 3. Cor branca, com programação visual definida pela Secretaria de Administração, cobrindo toda a lataria do veículo em conformidade com o padrão de fábrica, com no mínimo as seguintes características: o número do táxi, faixas com no mínimo 20 centímetros nas duas laterais, brasão do município e a frase tradicional de Paraíso das Águas. Em segunda discussão. Desculpa, achei que o vereador ia falar. Em segunda votação nominal. Vereador Célia. Concordo, sou favorável à emenda do vereador Zé. Vereador Elvis. Favorável. Vereadora Helena. Vereadora Juliane. Favorável. Vereador Otávio. Favorável. Vereador Uziel. Favorável. Aprovada a emenda em segunda votação. Desculpa, eu não votei. Perdão, vereador. Vereadora Sou Luciane. contra as emendas. Pulei, perdão. Aprovada a emenda em segunda votação com 6 votos a 1 contrário. Agora sim, a votação do projeto como um todo. Leitura dos pareceres que analisam o projeto de lei complementar 4/2014, que dispõe sobre a prestação do serviço de táxi do município de Garuva e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e redação final. Relatório. Parecer ao projeto de lei complementar 4/2014 do Poder Executivo, que dispõe sobre a prestação de serviço de táxi no município de Garuva e da outra providência. Fundamentação. Considerando o aspecto constitucional, legal, regimental e técnico-normativa, a relatora vereadora Juliane Galeto Junqueira opina pela aprovação do projeto com emendas. Voto do relator. Após a análise desse projeto, a relatora vereadora Juliane Galeto Junqueira vota favoravelmente à aprovação do projeto com emendas. Parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação Final, em sessão ordinária realizada no dia 9/9/2015, opinou por unanimidade pela aprovação do projeto com emenda da Comissão de Ordem Social e Econômica, ressaltando manifestação contrária dos membros da comissão à emenda que suprime o inciso 8º do artigo 25. Estiveram presentes os senhores vereadores Otávio Moreira da Silva Neto, Juliane Galeto Junqueira e Edmar Martins. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Parecer ao projeto de lei complementar 4/2014, que dispõe sobre a prestação de serviços de táxi no município de Garuva. Relatório. Parecer ao projeto de lei complementar 4/2014 do Poder Executivo, que dispõe sobre a prestação de serviços de táxi do município de Garuva e de outras providências. Fundamentação. A análise do projeto de lei complementar 4/2014, de origem do Executivo, é de grande valia para o município de Garuva. Voto do relator. O relator, vereador Sérgio Luiz Budal, vota favoravelmente à aprovação do projeto. Parecer da comissão. A Comissão de Finanças e Orçamentos, em sessão ordinária realizada no dia 14/10/2015, opinou por unanimidade pela aprovação do projeto. Estiveram presentes os senhores vereadores Uziel Fernando Matos, Helena Aparecida Chaves e Célio Luiz Budal. Parecer da Comissão de Ordem Social e Econômica.
Relatório. Parecer o projeto de lei complementar 4/2014 do Poder Executivo que dispõe sobre a prestação de serviços de táxi no município de Garuva e da outras providências. Fundamentação. A análise do projeto de lei complementar 4/2014 do origem do Executivo é de grande valia para o município de Garuva. Voto do relator. Após a análise desse projeto, o relator Lourival Schmidt vota pela aprovação do projeto com emendas. Parecer da comissão. A Comissão de Ordem Social e Econômica, em sessão ordinária realizada no dia 5/2/2015, opinou por unanimidade pela aprovação do projeto com emendas. Estiveram presentes os senhores vereadores Lourival Schmidt, Luciana Elida Miranda Pisquiboing e Léo Ney Estevam. Emendas da comissão. Propostas. Aqui eu não vou ler o artigo 8º, que ele foi já votado e suprimido. Rejeitado, desculpa. Projeto de lei complementar do Executivo no quadro de 2014. Propostas de emendas ao texto da lei. Suprimir os incisos 4 e 5º artigo 8º, não devendo ser remunerados os demais, apenas devendo constar a informação de suprimidos nos referidos incisos. 2. No inciso 6º do artigo 8º, na linha A, a redação passa a ser regularidade fiscal com o município de Garuva. 3. No inciso 6º do artigo 8º, a linha B deve ser suprimida, não devendo ser remunerados os demais, devendo apenas constar a informação de suprimido na referida linha. 4. O inciso 10º do artigo 8º deve ser suprimido, não devendo ser remunerados os demais, devendo apenas constar a informação de suprimido no referido inciso. 5. O parágrafo 3º do artigo 16 passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 3º. Na situação de incapacidade temporária ou invalidez permanente, é assegurado ao respectivo titular o direito a manter a titularidade da autorização. 6º. A linha A do inciso 1º do artigo 25 passa a ter a seguinte redação. A. 7 anos para os veículos a gasolina, álcool e biocombustíveis, contado a partir da emissão do primeiro certificado de registro de licenciamento de veículos, CRLV. 7. Embora na nova versão da lei enviada para a Secretaria de Lei já consta a alteração, para evitar enganos, ressaltamos que o inciso 3º do artigo 25 passa a ter a seguinte redação. Essa também já foi votada com a emenda do vereador Osiel, então não preciso. O 8º também já foi rejeitado. 9º. O inciso 2º do artigo 27 passa a ter a seguinte redação. 2. A cada 6 meses para os veículos acima de 3 anos até 7 anos. 10º. O inciso 7º do artigo 44 passa a ter a seguinte redação. 7º. Apresentar o veículo à unidade gestora para que seja efetivada a mudança de categoria até o dia 31 de dezembro do ano em que o veículo completar 7 anos de uso. 11. O artigo 2º do artigo 46 passa a ter a seguinte redação. 2. Transportar passageiros com o taxímetro em operação, exceto para a modalidade pré-paga, conforme prescrito no artigo 22 da presente lei. 12. O artigo 80 deve ser suprimido da presente lei, não devendo ser remunerados os demais para evitar equívocos, devendo constar apenas a informação de suprimido do referido artigo. 13. O artigo 85 da presente lei passa a ter a seguinte redação. Fica fixado o prazo de 2 anos contado a aplicação dessa lei para que todos os veículos que compõem a frota de serviços de táxi estejam integralmente padronizados na cor definida no artigo 25. Em segunda discussão, referido projeto, ressaltando que já foram votadas as emendas conflitantes e a emenda do vereador Osiel. Em segunda votação nominal, o projeto de lei complementar 04/2014, ressaltando que já foram votadas as emendas conflitantes e a emenda do vereador Osiel. Em votação, vereador Célio. Sou favorável ao projeto. Vereador Elvis. Favorável. Vereadora Helena. Vereadora Juliane. Favorável. Vereadora Luciane. Vereador Otávio. Favorável. Vereador Osiel. Favorável. Aprovado o projeto em segunda votação nominal. Nada mais havendo a destacar. Nada mais havendo a destacar, encerro a sessão agradecendo a presença de todos e convidando a todos para a próxima sessão ordinária no dia 16 de novembro, às 19 horas. Boa noite.